Foi. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Samira. Ó, tem 9 pessoas hoje, né? E o André. Ó, é coisa de fofoca de sala de aula, hein? Dos professores. Mas a gente tem. É engraçado quando a gente comenta, por exemplo, sou muito amiga da Louise, professora de biologia de vocês. Aí ela comenta assim: ai, fulano de tal sempre participa das minhas aulas e tal. Eu falo, nossa, mas eu nunca vi essa pessoa participando da minha. Aí quando eu falo quem participa da minha, a pessoa nunca participou da aula de química. Isso é muito engraçado. Deixa eu começar a compartilhar com vocês o que eu decidi fazer hoje. Como eu sabia que hoje ia ter bem menos participantes, eu decidi fazer uma aula de interpretação de texto ao invés de falar de barroco, porque eu acho que barroco cai muito e poderia ser um tema para a gente falar na próxima aula sem problema, tá? Então hoje eu vou fazer umas questõezinhas de interpretação de texto com vocês e para a gente dar uma tranquilizada também, mais para frente a gente fala de novo de escola literária, pode ser? Pode. Então tá. Começar já com as questões. Não tem nada, não vou falar nada específico. Vou só. Pronto. Agora vamos então. Interpretação de texto. Enem 2012, vou ler primeiro o comando da questão, tá? Com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que. Então, é o que é para a gente olhar. É o papel dele aliado com a futura digitalização, tá? Então, antes de a gente saber de ler o texto, a gente tem que saber. Desculpa, pelo amor. Tem que saber o que a questão está pedindo. Então, ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal, até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo será digitalizado. Então tá. Então, com base no texto que trata do seu papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. B. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática temporal. C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. E. O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Samira e André responderam D. Ó, posso xingar não, mas esse slide é... Agora foi. É a letra D mesmo. Não é a letra A, porque às vezes a gente está fazendo a questão do Enem e a gente esquece de ler o comando da questão. A letra A tá errada, tá? A letra B, que é uma questão. Enfim, a letra A tá errada por quê? Porque a digitalização não é para que eles compreendam o texto. A digitalização é para preservar a obra do José de Alencar, não deixar apenas físico, porque quando a gente deixa as coisas apenas físicas, pode acontecer, por exemplo, queima o museu, perdeu tudo. Você não tem mais nada em relação àquela pessoa. Por mais que você tenha as publicações e tal, os originais, aquelas coisas assim, a gente não tem mais. Letra B. O conhecido autor de Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática temporal. Verdade, mas é isso que a questão está pedindo? Não é isso. Então, assim, a gente tem que ver o que se relaciona isso com a digitalização.
C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Não é importância para o Brasil imperial, é importância para a fundação da nossa cultura, necessariamente, né? A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística da identidade nacional. Exatamente isso. E o grande romancista é importante, se destacou por sua temática de não é por isso que ele é importante só, né? Próxima questão. Gente, hoje a aula vai ser bem monótona, mas é porque eu acho importante a gente fazer uns exercícios de interpretação de texto, porque cai tanto. E a gente, pelo menos, fazer uma aula só para tentar interpretar os textos juntos. Eu trouxe umas questões que eu achei legal, as questões que eu achei mais legais. Então, vamos fazendo. Comando. Obrigada. Se conseguir passar o slide, a gente vai. Aí. Peraí. Para a autora, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que... Ó, gente, não sei o que eu tenho que fazer para esse slide me obedecer. Desculpa. Vamos ler o texto. A substituição do haver por ter em construções existenciais no português do Brasil corresponde a um dos processos mais característicos da história da língua portuguesa, paralelo ao que já ocorreu em relação à aplicação do domínio de ter na área da semântica de posse, no final da fase arcaica. Matos e Silva analisa as vitórias de ter sobre haver e discute a emergência de ter existencial, tomando por base a obra pedagógica de João Barros. Em textos escritos nos anos 40 e 50 do século XVI, encontram-se evidências, embora raras, tanto de ter existencial, não mencionado pelos clássicos estudos de sintaxe histórica, quanto de haver como verbo existencial com concordância, lembrado por Ivo Castro e anotado como novidade no século XVIII por Said Ali. Como se vê, nada categórico e um purismo estreito só revelam um conhecimento deficiente da língua. Há mais perguntas que respostas. Pode-se conceber uma norma única e prescritiva? É válido fundir o bom uso e a norma com a própria língua e, dessa forma, fazer uma avaliação crítica e hierarquizante de outros usos e, através deles, dos usuários? Substitui-se uma norma por outra? Então, é um texto característico demais do Enem, porque questiona a língua que a gente tem, questiona o pessoal que questiona a língua. Então, esse é um texto falando sobre ter e haver, que o ter passou a, assim, ambos começam a ter esse quesito existencial, e enfim. É uma questão clássica de Enem. Para autores, a substituição de haver por ter em diferentes contextos evidencia que a. O estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica. B. Os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua. C. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua. Crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma. D. A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para os estudos linguísticos. E. Os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. Vamos agora explicar o porquê. Letra A. O estabelecimento de uma norma prescinde de uma pesquisa histórica? Não necessariamente, né? Porque a gente tem várias normas que não necessariamente foram pesquisas históricas, foram adaptação, uma norma às vezes popular, entendeu? Bem, os estudos clássicos de sintaxe histórica enfatizam a variação e a mudança na língua. Então, os estudos clássicos não enfatizam, né? Necessariamente. Não é o que estava falando no texto. C. A avaliação crítica e hierarquizante dos usos da língua fundamenta a definição da norma? Não é isso que fundamenta, né? D. A adoção de uma única norma revela uma atitude adequada para... Não é uma única norma, nunca. Esse trem de única nunca funciona no Enem.
E os comportamentos puristas são prejudiciais à compreensão da constituição linguística. São, porque, por exemplo, o negócio do ter e o haver. Se você for na questão purista, você nunca ia ter uma variação nesses dois quesitos. Mas aí, justamente por causa dos comportamentos, tem uma dificuldade de compreensão da língua. Essa questão é muito enjoada, mas eu tive que trazer ela porque é um texto grande, uma pergunta meio... E aí você vai ter que ler o texto e tal. Sempre tem, gente. Pode passar? Não, peraí que eu perdi um pouquinho do texto. Os puristas não querem a substituição de haver por ter? Então, é porque agora ficou uma coisa meio assim, quer ver? Vou até voltar no texto. Aqui, tem até uma parte aqui falando. Nada é categórico e um purismo estreito só revela um conhecimento deficiente da língua. O que é a questão? Que, assim, tem um processo, relação do ter na questão de posse, entendeu? No final na fase arcaica e tal. E, assim, são as mudanças. Aí você ser um purista é o quê? Não, na língua não pode fazer isso. Então, tem tanto isso que eu acho que é uma coisa... Não vai cair no Enem, né? Mas é uma coisa a se pensar. Questão da linguagem neutra. Falar ele, dele, ai, não sei... Eles. Isso. Sem o X, né? A linguagem neutra em questão dos agêneros ou pessoas que têm disforia de gênero e querem usar uma linguagem que seja inclusiva a eles. Os puristas acham isso um absurdo, porque vai acabar com a língua, isso é uma deformação da língua e tal. Sabe? Sei lá, o pessoal é purista. O que eu tenho de opinião em relação a isso? Sinceramente, se o pessoal quer se referir uns aos outros e se é uma forma que não ofende a eles, qual o problema, sabe? Mas tem os puristas que acham que a gente está danificando a língua, que isso vai trazer um processo falam como se a língua fosse uma coisa imutável, uma coisa que nunca tem mudança, que nunca se transforma. A língua, a gramática, a semântica é isso, e você não pode mexer, e não mexe em pronome, deixa isso para lá. São desconstruções. Então, eu acho que é nesse quesito de por isso que eles estão comentando, entendeu? Entendi, muito obrigado. Por nada. Próxima questão. Gente, eu só peguei texto grande, né? Só percebi lá agora. Sobre as relações entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito, observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Ok. Outro pecado velho, conhecido, de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já não sabe quais as consequências de uma rotina Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos tenham uma sobrevida menor. Acredita Cláudia Koser, endocrinologista. Mas se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que a falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas no adolescente. Eu concordo, Valdir, que a gente fica... Um professor meu, ele falecido, inclusive, meu professor de física do ensino médio, ele falava que a gente entrava e virava urso polar. Que a gente fica branco, fica gordo, só fica deitado.
que é a única coisa que a gente quer fazer, porque a gente não toma sol, a gente não faz muita atividade física porque não tem tempo, aí fica gordo e fica branquelo. Esse é o efeito do Enem mesmo. Muito triste. Tá, letra A, né? Letra B. Diminuição do consumo de alimentos, fontes de carboidratos. Ó, diminuição do consumo de alimentos, fontes de carboidratos combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteínas contribuíram para o aumento da obesidade? Isso aí, gente, isso aqui nem é questão de interpretação de texto mais. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares. Já nem termina de ler a questão. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições alimentares, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. A prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente. Por provocar um constante aumento da... eu acho que eu vou começar a fazer a questão junto com vocês, porque eu não consigo. Prática de atividade física é um importante fator de controle da diabetes. Show. Entre a população adolescente. Show. Por provocar um constante aumento da pressão. Puta que pariu. Desculpa, gente. Mas sério. Aí aqui, D. Hipertensão e diabetes entre adolescentes advém de condições alimentares. Beleza. Enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. Não. A maior parte dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente é tornado escasso o consumo de sais e açúcar. Não, já nem termina de ler. B. A diminuição dos consumos de alimentos fonte de carboidrato combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteína contribuíram para aumento da obesidade. Já descarto. Tem que ser letra A, né? Acertamos. Próxima questão. Ai, gente, quando eu fiz Enem, hoje eu tô toda nostálgica, porque aquela questão última, a penúltima, na verdade, que o Guilherme fez com vocês, caiu no meu Enem. Acho que eu errei. Então vamos ler o comando. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Beleza. Os objetos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de... Então, ó, os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de... Então, qual que é a necessidade? Qual que é a conscientização envolvida nesse texto? Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil vira uma página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Está 100% voltado para a criança, né? Leia um livro para... Não. Leia para uma criança. Beleza? A. As crianças frequentarem a escola regularmente? Quem falou isso? B. A formação leitora começa na infância? C. A alfabetização acontecer na idade certa? A literatura ter seu mercado consumidor ampliado? As escolas desenvolverem campanha a favor da leitura? Letra B. Por que não é a letra D, que é a única que seria plausível? Gente, inclusive tem duas letras D, na verdade, letra E. As escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Porque é criança. Escola pode ter adolescente e tal. É aqui, leia para uma criança. Formação do leitor começa na infância, criança. Deu para entender? Sim. Vocês preferem que eu faça a questão junto com vocês ou que eu leia a questão, tentando não dar a resposta e depois vocês dão alternativo? Eu prefiro do segundo jeito. Então tá. Mas você que sabe também. Tá bom, vou tentar. Vou deixar. Peguei uma questão da PUC, que eu achei ela muito boa. No fragmento anterior, Carlos Drummond de Andrade constrói poeticamente a Aurora.
O que permite visualizar este momento do dia corresponde. Então, você já sabe que você tem que ler o texto procurando coisa da aurora, né? Da garrafa estilhaçada, no ladrilho de sereno, escorre uma coisa espessa que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom que chamamos aurora. No fragmento anterior, Carlos Drummond de Andrade constrói poeticamente a aurora. O que permite visualizar este momento do dia corresponde a objetos confusos mal redimidos da noite. B. A garrafa estilhaçada e ao ladrilho sereno. C. A aproximação suave de dois corpos. D. Ao enlace amoroso de duas cores. E. Ao fluir espesso do sangue sobre o ladrilho. E aí? D. Cadê o resto do povo? Eu adoro, porque eu sei que eu vou dar aula pro André e pro Samiro, porque são os únicos que participam. Teve uma época que tinha mais gente participando. Não sei onde esse povo tá. Sumiram. Então tá, letra D? Letra D. Essa foi bem de boa, né? Só você saber o que a aurora significa. Pode passar para a próxima? Com qual, Samira? Eu também fiquei em dúvida com ela. Entendi. Mas a questão da aurora é mais em relação às cores do que de corpos, né? Então, assim, o que faz mais sentido são as cores se entrelaçando. Porque eu tenho Ah, mas a questão é o seguinte. Em relação à aproximação suave de dois corpos, não necessariamente o que corresponde a uma aurora, né? A gente pensa porque entre o amanhecer e o começo do dia e noite, né? Mas dá para ficar na dúvida, dá, mas na hora que você volta no texto e lê assim: objetos confusos, não. Duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom. Acho que chamamos de aurora. Entendeu? Show. Posso passar para a próxima questão? Sim. Tô muito tranquilo. Pessoal, eu peguei só questão de textão, mas sem problema não. Considerando o último parágrafo do texto, pode-se afirmar que a relação entre pais e filhos deve ser... entre pais e filhos deve ser baseada. Então vamos ler só o último parágrafo, para ver se a gente consegue ver a resposta. A vida é um eterno ciclo afetivo. Em uma época, todos nós somos filhos. Em outra, tornamo-nos pais. É a nossa vez de cuidar de quem cuidou de nós. Considerando... Por isso que é bom a gente ler o comando primeiro. Porque, por exemplo, você lê aquele textão, aí vem a pergunta considerando o último parágrafo do texto. Aí você lê o último parágrafo e você consegue responder. Perdeu muito tempo lendo o texto. Então, deve ser baseada no medo, na persistência, na expectativa, na esperança ou na troca. Vamos voltar lá. A vida é um eterno ciclo afetivo. Em uma época, todos nós somos filhos. Em outra, tornamo-nos pais. É a nossa vez de cuidar de quem cuidou de nós. Na troca. Todo mundo falando, concorda que é na troca? Sim. Então, só se você ler esse texto depois ler o comando, você ia perder muito tempo. Por isso que eu falo. Às vezes, na maioria das questões, às vezes não adianta nada. Você vai ter que ler o texto mesmo assim, mas em algumas ajuda bastante. Aí, um texto curtinho pra gente. No poema dia 3... Hoje minha dicção foi pra... Que pariu. No poema de apenas 3 versos, o poeta lamenta... Tá.
Essa vida é uma viagem para não estar só de passagem. Leminski. Tá. Da fugacidade da vida? B. Demonstra preferir a vida espiritual à terrena? C. Revolta-se contra o seu destino? D. Sugere que a vida não tem sentido? E. Abomina a agitação da vida. A. Todo mundo acha que é A? Show. Parabéns. Essa foi facinha, né? Não é revolta, ele não tá revoltado. Ele fala assim, ele fala uma pena. Se tivesse revoltado, ele ia estar falando mil outras coisas. Não abomina nada, não sugere que a vida não tem sentido, ele só falou que ela é curtinha, que é efêmera. Demonstra preferir a vida espiritual à terrena. Não, ele ainda falou assim, pena eu estar só de passagem. Né? Próxima questão? Sim, pra mim tá tranquilo. Uhum. Aí, eu fiz uma sequência de tirinha, porque eu acho muito importante. Sempre cai, enfim. Quanto a tirinha acima, é correto afirmar. Acabaram de ouvir o panorama mundial. Mafalda, você pegou os meus cremes? Só os de beleza. Tá. A linguagem verbal isoladamente não consegue transmitir a mensagem pretendida? B. Transmite que faz parte da infância pegar as coisas da mãe para brincar? C. A frase do primeiro quadrinho não pertence à sequência? D. A principal mensagem da tirinha é a inocência de Mafalda, que responde à mãe que pegou só os cremes de beleza, querendo com isso dizer que não pegou outros tipos de cremes para brincar, como de culinária, por exemplo. E. A mãe está brava com Mafalda, por isso só fala com letras maiúsculas. E aí? Eu vou dar uma dica para vocês. Quando aparece Mafalda, você sabe que a crítica ou é filosófica ou é política. Então, essa não é a principal mensagem da tirinha. E também não era isso a questão. Vou mostrar a resposta para vocês. Peraí. É letra A. Por que é letra A? Não, mentira, vou mostrar porque não são as outras primeiro. B. Transmite que faz parte da infância pegar as coisas da mãe para brincar? Não é isso que a tirinha queria dizer. Não é isso. C. A frase do primeiro quadro não pertence à sequência? Pertence muito, porque se não fosse pela frase do primeiro quadrinho, o resto da tirinha não teria sentido nenhum. D. A principal mensagem da tirinha é a inocência de Mafalda. A Mafalda acho que é a personagem menos inocente que a gente tem em tirinhas. Que responde à mãe que pegou só os cremes de beleza, querendo com isso dizer que não pegou outros tipos de cremes para brincar. Não é isso a principal mensagem. E a Mafalda muito menos é inocente. E a mãe está brava com Mafalda, por isso sua fala está com letras maiúsculas. Não, estão todos com letras maiúsculas. Deu para perceber isso? Se tivesse só o da mãe e tivesse essa questão e no enunciado tivesse perguntado exatamente isso, não qual o sentido da tirinha, seria uma alternativa certa. Mas por que a letra A? A linguagem verbal isoladamente não consegue transmitir a mensagem pretendida. Porque vamos supor, corta o globo aqui. Faz de conta que só tem o texto. Televisão. Acabaram de ouvir o panorama mundial. Chega a mãe. Mafalda, você pegou meus cremes? A Mafalda, só os de beleza. O que tem a ver? Aí, quando vem os elementos não verbais, que é o globo todo coberto
de produto de beleza, a gente percebeu que ela pegou os cremes de beleza e tentou passar no mundo para ver se ele dá uma melhorada na situação, entendeu? Porque ela ouviu o panorama mundial de ver estar uma coisa horrenda, ela pensou, vou pegar os produtos de beleza, passar no Globo e ver se as coisas melhoram. Entendeu? Porque isso que é essa alternativa e não a letra D. Entendi. É que eu não. Só faltou pensar mesmo em É, que. às vezes a gente vê a alternativa grande e pensa assim, tem que ser essa, deu muito trabalho para escrever, com certeza vai ser essa, né? Então tá bom, vou para a próxima. De novo, Mafalda. A tirinha acima é uma crítica, então você já tem que olhar o que é a crítica da tirinha, porque se o enunciado está pedindo isso, então necessariamente vai ter uma crítica aqui, né? Então começa assim. Meu pai me contou como foi no dentista. Sempre quis saber como é o consultório desses caras. Pois olha, não é nada original. É mais um daqueles lugares onde as pessoas vão, sentam e abrem a boca para não dizer nada. A tirinha acima é uma crítica a, desculpa, ao fato dos pais não explicarem as coisas corretamente às crianças. B, quanto à cautela dos pais para que as crianças não distorçam na rua o que ouvem em casa. C, ao fato de as crianças contarem aos amigos o que os pais falam em casa. D, a fala das pessoas, que muitas vezes não tem importância. E, ao fato de Mafalda ter criado uma expectativa no amigo que o desiludiu. Qual vocês acham que é? Letra D? Show. Letra D. Exatamente isso. A crítica é essa, entendeu? Perguntando qual foi a crítica. Tipo assim, é uma crítica. Se não tivesse a parte da crítica, as crianças contam para os amigos que os pais falam em casa. Mafalda criou uma expectativa no amigo que desiludiu. Cautela dos pais para as crianças não distorçam na rua que ouvem em casa. A fala dos pais está pedindo a crítica, entendeu? Então a crítica foi a fala das pessoas, que muitas vezes não tem importância, que é mais um lugar que as pessoas sentam, abrem a boca para não dizer nada, tá? Vou passar para a próxima. Show? De novo, uma falda. Gente, ela cai muito. Não teve um Enem que eu fiz, eu acho que não caiu uma falda. Vocês acreditam? Tudo bem. Peraí, desculpa. Quanto tirinha acima é correto afirmar? Tudo bem se não tomar a sopa, não come a sobremesa. Não tomo e não tomo. Eu seria uma nojenta se houvesse algum suborno capaz de me fazer desistir de meus princípios, de trair minhas opiniões e de vender minhas convicções. Creps. Às vezes tenho asco de mim mesmo. Tá bom. Letra A. A intenção da tirinha é mostrar como é fácil convencer as crianças. B. A tirinha critica as pessoas que mudam de opinião após serem subornadas. C. A intenção da tirinha é refletir sobre alimentação saudável. D. A tirinha desperta o leitor para grande desafio dos pais na alimentação dos filhos. E. Essa tirinha tem como objetivo ensinar como os pais devem agir diante do mau comportamento dos filhos. O que vocês acham? Letra B. Por quê? É igual eu falei. Sempre que for Mafalda vai ter alguma crítica política, uma crítica filosófica, uma crítica aos costumes. Então é isso. A intenção sempre das tirinhas dela vai ser alguma coisa relacionada a isso. Então, se a intenção é mostrar como é fácil convencer criança, não é isso. Alimentação saudável, muito menos. Desafio dos pais da alimentação dos filhos, não é isso. Então, quem teve dúvida nessa? Passei. Ideologia e internet.
Nova ética. Você não é... Opa, desculpa, gente. Vou ler o comando. A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a... Então, a consequência criticada na tirinha. É isso que a gente tem que ver. Ideologia e internet. 9 ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência, coisa de torcedor, eu sou profissional. 2, oportunidades. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Está pela hora da morte. Letra A, criação. Então, aqui. Principal consequência criticada. A, criação de memes. B, ampliação da blogosfera. C, supremacia das ideias cibernéticas. D, comercialização do ponto de vista. E, banalização do comércio eletrônico. André, acho que o áudio está ligado. Oi? Nossa, que bosta. Foi mal. Não tem problema não, acontece com todo mundo. E aí, o que vocês acham, gente? Mais alguém? Tá bom. Tá bom. Vamos fazer essa questão juntos. Comercialização do ponto de vista. Por quê? A crítica, a consequência que é criticada na TIM é o quê? Criação de memes? Não foi isso que criticou. Meme não tem problema nenhum. Ampliação da blogosfera? Não tem problema. Supremacia das ideias cibernéticas? O problema não é a supremacia, o problema são as ideias, entendeu? Por exemplo, você não era blogueiro da oposição? Coerência com o torcedor, sou profissional. Meme eu cobro X, sessão eu cobro Y. Viu o preço da opinião na internet? Tá vendo? Então, assim, o problema da supremacia das ideias cibernéticas é porque são comercializados por ativistas, entendeu? Então, essa que é a consequência criticada. Ou banalização do comércio eletrônico, ninguém falou disso. Deu para entender? Tá Tranquilo. Gente, era a última questão. Eu vou dar minha dica da semana agora, que é esse vídeo maravilhoso, Um Dia de Maquiagem na Cracolândia de São Paulo. Eu quero muito, muito, muito que quem assistiu essa aula de hoje e tá aqui possa assistir esse vídeo. Ele é muito bonito, muito bem feito, muito bem pensado. E a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato, né? Bom feriado para vocês. Aproveitem muito. Alguém tem alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Bom feriado para você, é verdade. Muito obrigada. Valeu demais. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Ju, você tá aí? Oi, tô sim.